Esse programa, repare bem, é uma colaboração dos meus amigos, a minha turma boa da internet. E a ideia é trazer para cá assuntos que interessam ao Brasil, ao brasileiro médio, ao nosso povo, ajudar o nosso povo mais simples a entender os assuntos estratégicos, graves, que muitas vezes são resolvidos em Brasília, sem audiência, sem dar atenção e passando por cima das coisas menos justas que você pode imaginar. Nós já conversamos sobre ciência e tecnologia. Hoje nós vamos conversar com dois dos mais qualificados homens públicos brasileiros sobre aposentadoria, sobre assistência social, sobre previdência social. E aí, aquele mesmo aviso, esse programa tem uma intenção, ajudar o nosso povo mais simples a entender todos os assuntos. Nós estamos seguros de que se a gente der oportunidade, o povo brasileiro é inteligente o suficiente para entender todas as coisas. Os convidados hoje, professor Mauro Benevides Filho, eu chamo de professor, mas foi secretário e é o homem responsável por ser o estado do Ceará o estado mais sólido, não é, sob o ponto de vista das contas do governo, entre todos os estados brasileiros. Aqui não se ouve falar em atraso de funcionário, não se ouve falar em congelamento de salário. Alguma parte da reforma da Previdência que está se pretendendo fazer aqui já foi feita, eu estou gravando hoje aqui no Ceará, mas ele é um professor do curso de mestrado e doutorado da Universidade Federal do Ceará em Economia, é deputado federal, membro da comissão especial que está deliberando sobre a reforma da Previdência, e mais do que isso, ele tem toda uma compreensão, desde a coisa mais simples e rasa até como é que funcionam essas coisas no mundo inteiro. Professor Mauro Benevides Filho, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E conosco, também dublê de intelectual e homem público extraordinário, um homem que trabalha no bastidor do planejamento, toda a visão estratégica do estado do Ceará tem a presença intelectual, política dele, a capacidade de formular e, ao mesmo tempo, de ser muito simples na sua inteligência. A tese dele de doutorado, já décadas atrás, é exatamente sobre aposentadoria, sobre previdência, e já naquela época, 20 anos atrás, professor? 25 anos atrás, ele sinalizava a necessidade de um debate sério, justo, fraterno, que respeite os mais pobres numa sociedade tão desigual como a nossa. Estou falando do professor Flávio Ataliba, também quero agradecer a gentileza de ter aceito o nosso convite. Então vamos lá. Professor Flávio Ataliba, o que é Previdência Social? Bom, inicialmente, parabenizar Ciro por esse programa. Eu acho que é uma iniciativa extraordinária, porque as pessoas precisam de ter um veículo, né, de interação de ideias que seja fora da mídia tradicional. Então, as novas tecnologias das redes sociais, das redes digitais, permitem agora, por esse seu canal, a gente ter uma conversa clara, uma conversa objetiva sobre temas da mais importância para o país, como foi o seu último programa, eu assisti, muito bom, sobre a questão da ciência e tecnologia no Brasil. O tema Previdência, hoje talvez seja o tema mais importante de debate no país, sem dúvida nenhuma. Todos os jornais, televisões, rádios, eu acho que o homem comum, o homem do povo, ele percebe que essa discussão está em todos os meios de comunicação. Mas em algum momento ela é muito complexa também. Ela pode ser simples da maneira que você coloca, mas ele tem também temas muito complexos. E falar de previdência, Ciro, é falar da necessidade de você estabelecer ou de garantir alguma renda para o indivíduo na inatividade. Ou seja, as pessoas naturalmente envelhecem e elas perdem a capacidade laboral, pela própria natureza humana. E aí, nesse momento da vida, que é um momento talvez também que exige mais atenção por conta da idade, exige mais cuidados médicos, exige mais a compra de medicamentos, né? Muitas vezes a atenção de uma companhia do lado dessa pessoa, e nesse momento da vida que ele perde a capacidade laboral, ele tem que ter alguma fonte de renda. Professor é professor, capacidade laboral, todo mundo sabe, a capacidade de trabalhar. Ele perdendo essa capacidade de trabalhar, ele necessita de uma renda que sustente até aí os seus últimos dias. Então, a previdência, no termo tradicional, no termo padrão, é uma instituição que garanta renda
para a sua inatividade, para a sua perda de capacidade de trabalho. Mas repare, para os desempregados de hoje, para as pessoas que estão com carteira assinada, para as pessoas que trabalham no campo, na cidade, isto vale para todo mundo. Para todo mundo, inclusive para os pensionistas, que o cônjuge que perdeu, né, que faleceu, ele de alguma forma... Do que ele falou, cônjuge, que é a palavra correta. Só uma pinicadinha. E aí você tem a pensão, quer dizer, o benefício da aposentadoria, e tem a pensão, que é exatamente para garantir renda para o cônjuge que morreu o seu companheiro. Então, previdência pode se entender pela a renda do benefício em si, mas como também a pensão para os mortos. O que eu tiro da sua resposta, portanto, é que o assunto previdência social interessa ou deveria interessar a todo mundo. Todo mundo. Se esteja empregado ou não, tenha carteira assinada ou não, em algum momento ele vai ser objeto do assunto da previdência. E só para complementar, Ciro, essa resposta ainda, o Brasil é um país muito diferente entre suas regiões, entre sua população, entre as atividades produtivas, as atividades de trabalho. Então, é muito difícil ter um sistema que atenda exatamente o desejo e as necessidades de todo mundo. Por isso que você precisa construir um sistema de uma forma mais inteligente possível, que possa absorver tanto o trabalhador da zona rural do Ceará, como o trabalhador de São Paulo. Você tem dimensões diferentes que essas pessoas buscam renda. Você precisa... Por isso que a Previdência se torna um elemento muito importante. Maurinho, que antes de mais nada, eu sou amigo dele desde garoto. Ele, garoto, naturalmente, que eu já sou mais velho, ele tem que obedecer os mais velhos. Então, a única tarefa da Previdência é garantir essa renda para quem não pode mais trabalhar, ou tem outra tarefa estratégica também envolvida nesse assunto? Eu queria primeiro dizer da importância, Ciro, que essa extraordinária contribuição que você faz ao país e para aquelas pessoas que estão lá mesmo procurando entender, mas não encontraram a forma realmente de ir na extensão dessa matéria que todo mundo fala, que é a Previdência. E o seu trabalho, nesse momento, dá a oportunidade e que é o que nós vamos, portanto, debater hoje. A Previdência no Brasil, ela tem 3 modelos. Vamos explicar para o trabalhador como é que está vigorando isso no Brasil e o que é que estão pensando lá na frente, que com certeza o debate vai evoluir. O Brasil tem 3 modelos. Primeiro, o modelo de repartição, que tanto vale para o regime dos servidores públicos, que é o RPPS, como, que é RPPS? Que é o regime próprio de previdência do servidor. Essa é a previdência social dos funcionários públicos. Exclusivamente dos funcionários públicos. Estados, inclusive. União, estados e municípios. Certo. É uma regra comum. Vai desculpar, é porque eu quero botar todo mundo na jogada. É uma regra comum que é estabelecida pela Constituição Federal, no seu artigo 40, que disciplina quais são as regras mestras que Como é o nome do bicho aí? RPPS? RPPS, Regime Próprio de Previdência do Servidor, que é um regime de repartição. O que é regime de repartição? Onde eu tenho andado, essa pergunta tem sido feita. Repartição é aquele modelo onde você, trabalhador, que está neste momento trabalhando, você contribui para um bolo, e este bolo se compromete a pagar os aposentados de ontem e de hoje. Por isso que é repartição. Você deposita e ele é repartido para pagar aposentados e pensionistas que adquiriram seus direitos no passado. Ou seja, quem trabalha hoje paga o aposentado. Exatamente. E esse modelo de repartição tanto vale para os servidores públicos, ou regime próprio de previdência do servidor, mas vale também para o regime geral de previdência, ou seja, o regime do INSS, que todos nós... O regime geral da Previdência. Então, o regime geral da Previdência é o que paga o operário da construção civil, o agricultor... Todos os trabalhadores professor do setor privado, da escola particular, todos estão lá inseridos, que também tem característica de ser repartição. Ou seja, o cabo que trabalha hoje paga o aposentado. Exatamente. E em ambos os modelos, quando a Receita não paga a despesa, tanto no servidor público, o governo entra e paga, dos servidores do governo federal, se não der para pagar, o governo vai lá e paga. E no INSS, apesar de ser do setor privado,
Quando esse dinheiro não chega, o governo federal também paga, apesar de que no setor privado o trabalhador paga de 8% a 11% do seu salário e a empresa paga 20%, né, daquele mesmo salário e contribui para esse bolo. Quando isso não é suficiente, aí o governo federal também se compromete. Mas há um terceiro que já está vigorando no país, que é o regime de capitalização complementar. Que é o quê? Para o setor privado, é aquele que você vai ao banco, alguém que quer fazer uma poupançazinha de R$500, de R$1.000, ou quem deseja ter mais dinheiro e colocar lá, você se compromete com o banco a depositar um valor durante alguns anos e essa estrutura privada lhe devolve esse dinheiro durante também um número de anos. Esse é o sistema de capitalização, ou seja, nesse caso aqui eu podia dizer que é o camarada poupa para ele mesmo. Exatamente. Ou seja, quem está trabalhando hoje guarda um pouquinho para o poder futuro, completar para si a aposentadoria dele. Só que no privado... O governo paga a não, aqui obrigatória. Aqui no privado não, o governo você chamou não de paga complementar. Pois não, vamos lá. O do privado só tem a capitalização dele próprio. Sim. No regime de previdência complementar do servidor público, esse regime de previdência complementar, ele tem a contribuição do servidor e tem a contribuição patronal, ou seja, no mesmo valor, repito, no mesmo valor que coloca o servidor, coloca também o governo federal e agora os estados, inclusive, estão evoluindo para isso. O que é que se está, portanto, definindo e qual é a tarefa da Previdência para o Brasil e para o mundo? É que, além dessa questão de equacionar essa estrutura fiscal, para o governo ter mais dinheiro para educação, saúde e assim por diante, mas a Previdência complementar e a Previdência como um todo, ela pode gerar uma poupança adicional à economia brasileira, porque hoje o Brasil, para você, meu caro trabalhador, minha cara dona de casa também que nos escuta, o Brasil tem pouco dinheiro para fazer o Brasil crescer. A poupança é muito pequena. Para quem gosta de números, se você olhar o tamanho da poupança como proporção da riqueza brasileira, do que os economistas gostam de chamar de PIB, que é o somatório de tudo que se produz de bens e serviços em uma economia durante um determinado período de tempo, essa é uma relação muito pequena, de 14,5% do PIB. A maioria dos países é 20%, a China 40%, enfim. Então, a Previdência, meu caro Ciro, ele tem essa possibilidade de dotar a economia brasileira de ter mais dinheiro para as empresas, mesmo as pequenas empresas, tomarem lá seus empréstimos, criarem uma nova empresa ou expandir a sua atividade produtiva, e isso pode gerar emprego, isso pode gerar renda. Então, a Previdência ela tem essa segunda característica, respondendo, portanto, à pergunta que agora você me faz e a gente procura esclarecer esses vários regimes. Só que, para terminar, o que esta reforma deste presidente que está aí está propondo ao povo brasileiro é escrachar o trabalhador, e nós vamos já falar sobre isso, é uma previdência que acaba com esse regime de repartição, que é o mínimo de segurança que nós devemos ter, porque a capitalização sozinha é muita insegurança para o trabalhador brasileiro, mas lá na frente nós vamos explicar ainda mais. Então nós estamos, de novo, ainda naquela minha primeira preocupação. Por que esse é um assunto que deve interessar todo mundo e você que tem mais condição, ajuda o trabalhador, a dona de casa, a pessoa mais simples a entender para que ela se interesse de participar nesse debate. Tem duas questões gravíssimas que vão mexer com todo mundo. As crianças terão influência sobre isso no futuro. Uma, garantir um mínimo de renda para quem não pode mais trabalhar porque atingiu uma certa idade. E a outra, ajudar o país a ter poupança para dizer de onde é que vem o dinheiro para investir e fazer com que a economia gire e a gente possa enfrentar os dramas do desemprego, o drama da falta de infraestrutura, enfim, essa tragédia toda que está todo mundo vendo aí nos postos de saúde mal atendidos, nas escolas cortando os verbas, etc, etc. Enfim, vamos ainda continuar aqui explicando o tintim por tintim da coisa. Quantos países do mundo, vamos pegar assim, os 60 países mais organizados do mundo, usam o regime de repartição igual do Brasil e quantos já evoluíram para esse regime misto? E completando o que o Mauro colocou, basicamente no mundo, na forma pura, existem dois regimes. O repartição, que é essa transferência do jovem ativo para o idoso aposentado, e o capitalização, que você contribui para si próprio nas contas individuais. Essas são as duas formas puras, vamos dizer,
do sistema. É evidente que tem nuances aí em um país e outro, mas basicamente, o regime de repartição foi o primeiro regime que surge no mundo, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque devido aos efeitos da guerra, muitas pessoas ficaram inválidas e muitos países as pessoas perderam essa capacidade de trabalhar. O que é que as pessoas pensaram nesses governos? Vamos fazer o seguinte, jovem, você que está trabalhando, vamos ajudar esse indivíduo que foi para a guerra, esse soldado que está inválido. Então, essa tese da repartição se espalhou no mundo inteiro, para os principais países, porque era, naquele momento, quando começa, Ciro, não tem nenhum déficit. Por quê? Porque está todo mundo contribuindo e quase ninguém é aposentado. Então, o sistema, quando ele começa, logicamente, ele é superavitário. E aí, para os governos de plantão, é uma ótima ideia, porque ele tem um caixa adicional. Isso não é difícil de entender, não. Quer dizer, quando esse sistema foi montado, você tinha 6, 7 pessoas jovens trabalhando muito tempo para sustentar um aposentado que não durava 60 anos. Aí fecha a conta. Fecha a conta. E como é que é hoje? Então, nessa perspectiva, o que foi acontecendo? O mundo, pós-Segunda Guerra Mundial para cá, ele foi naturalmente mudando, por vários motivos, pela revolução tecnológica, pela mudança do perfil etário da população, as pessoas estão nascendo, a taxa de fertilidade está diminuindo da mulher e as pessoas estão vivendo mais por conta do avanço da medicina. Então, ou seja, posso dizer que, na média, a humanidade está envelhecendo. Está envelhecendo muito, né? Quer dizer, a perspectiva de vida está aumentando muito. Então, o sistema, naturalmente, ele passa de superavitário... Foi só uma porta que bateu ali com o vento, não foi nenhum atentado, ele não. passa de superavitário, né, para um período em que, basicamente, você começa a acomodar, as contas passam a bater, porque você vai diminuindo a quantidade de pessoas, contribuindo para a quantidade de pessoas aposentadas. Então, o sistema ele vai naturalmente caminhando para uma necessidade de recursos maior, por conta da própria mudança etária da população. Além disso, o avanço tecnológico faz com que você tenha menos emprego, vamos dizer assim, chão de fábrica, porque o emprego de chão de fábrica, as pessoas estão contribuindo para a Previdência e as pessoas passam a trabalhar para si próprias. Ou seja, se você bota um robô não contribui para ninguém. Então, esses fenômenos, quer dizer, que ninguém é culpado disso. Quer dizer, porque o debate da Previdência, no sistema de repartição, fulano, essa categoria é culpada. Não é que ela é culpada, porque quando você entra no sistema de repartição, por exemplo, quando eu escolhi ser professor da universidade, eu tinha minha regra estabelecida de quanto eu receberia no futuro ao me aposentar. Poderia escolher um salário mais baixo durante a minha vida de trabalho, mas ao me aposentar, eu teria o meu salário na integralidade. Então, foi uma regra que o Estado brasileiro me ofereceu, e eu aceitei essa regra. Então, quando você entra no sistema de repartição, na verdade, você está fazendo um contrato com o Estado, intertemporalmente, ou seja, no tempo. Estado, eu estou aqui entrando no sistema... Ou seja, o que estão planejando em Brasília, de alguma forma, é uma quebra de contrato. É uma quebra de contrato. Você não pode quebrar contrato no sistema financeiro, mas você pode quebrar contrato com o trabalhador no sistema. Então, é uma pergunta que fica no ar. Bom, vamos resumir, então, aqui os dois sistemas para a gente poder avançar. E eu quero saber o seguinte, para poder a gente também ajudar, porque às vezes quando a gente não entende as coisas, a gente pergunta, e os outros como é que estão fazendo? Então, eu queria uma resposta dessa. Eu vou chegar dessa aí. Então, o repartição, por que ele está ficando com dificuldades financeiras? Antigamente, um homem, em 1980, ele tinha uma expectativa de vida de 63 anos, ele viveria até 63 anos. Hoje, agora em 2017, que é o último dado que saiu, o homem já está vivendo até 76 anos. E a mulher... na média. Isso na média, exatamente. Mas a mulher já está vivendo até 82 anos. Então, glória! O que aqui significa? Que quando as pessoas se aposentam, o tempo para receber a aposentadoria vai aumentando. Por isso que, associado ao fato de que tem menos pessoas entrando no mercado de trabalho para contribuir, ou seja, em 1960, a taxa de fertilidade, como disse o professor Flávio, era de 7 crianças por... Cada casal tinha 7 filhos.
Por média, 6,9. cada casal tinha 7 filhos. 7 filhos. Hoje Hoje é é 1,6, ou seja, Ou nós seja, não menos temos de 2 filhos por casal. A população daqui a pouco vai começar a diminuir. a diminuir, vai ficar só o casal daqui a pouco. Ou seja, você tem menos trabalhadores contribuindo para pagar os aposentados de ontem que estão vivendo mais. Ou seja, Esse é o problema. Ou seja, nesse ponto aqui cabe uma coisa que está dando uma certa confusão aí na cabeça de algumas pessoas. Nós do PDT temos uma posição que está sendo explorada por demagogia. Eu quero ouvir os senhores aqui, mas essa aqui é a parte da política. Quando nós temos esse desenho aqui, vai ficando muito claro para quem é honesto de que o Brasil precisa debater o seu sistema de previdência, o seu sistema de aposentadoria. Ou seja, a ideia de que nós não queremos saber de nada, que o governo é que se lasque, quem paga esse preço é o conjunto da população. O que nós não concordamos é com esta resposta, essa forma de fazer, e eu quero deixar isso bastante E nós vamos esclarecido explicar aqui. o que é que está errado lá. Só para completar. Pois não. Nos outros países, essa tal de transição demográfica, o que é a transição demográfica? Que é o envelhecimento Sim, da você população. passar de uma sociedade na média muito nova para uma sociedade na média cada vez mais velha. Se você pegar os países europeus, um exemplo, lá já aconteceu a transição demográfica. Então, eles já reformaram os seus sistemas De lá previdência atrás, diminuindo o peso do sistema de repartição e completando a aposentadoria com o sistema de capitalização, entende? Então, ou seja, naturalmente, você está migrando para um sistema misto, que você tem uma parte menos, porque antes a parte de repartição era muito grande, porque não tinha problema de déficit. Então, se pegar os principais países da Europa, isso já diminuiu muito. Por isso que entra em jogo o quê? O sistema de capitalização. Complementar. Que é esse debate que está agora sendo trazido para o Brasil. Então, resumindo, o regime de previdência ou de capitalização, você, em vez de contribuir para o bolo, para ser repartido para os aposentados de ontem, a lógica altera. Você vai contribuir para uma conta sua, todo mês, em que você vai enxergar, tanto você coloca o dinheiro, como tem a contribuição patronal também. Na nossa proposta, na do governo não. Na do governo é totalmente absurda, porque ele retira essa contribuição. E no modelo, no nosso modelo, ele tem a contribuição patronal. Inclusive, o sistema de capitalização ele é complementar a uma faixa de repartição. Uma provocação aqui, Vamos mas lá. essa esquerda antiga do Brasil diz que capitalização significa entregar para os bancos, privatizar a Previdência. É total, como não tem nenhuma contribuição a dar, eu acho que eles nem entendem o que é que estão... Pois é, vamos achar que eles não entendem, mas também não querem entender. Vamos ajudar o nosso povo a entender. Vamos ajudar a entender. Se você fizer uma poupança complementar, uma previdência complementar, isso necessariamente tem que ser privado, entregue aos bancos? Negativo. Isso pode Então, ser um fundo público de administração pelos próprios trabalhadores ou servidores e que, portanto, buscarão a eficiência máxima ao longo dos anos para ali prover a maior rentabilidade possível. Ou seja, pega essa grana e os próprios trabalhadores controlam e vão aplicar, vamos dizer, no investimento da economia para tirar o lucro extra que precisa. E lembrando que essa nossa proposta, ele é de capitalização, mas complementar a uma base de sustentação ainda do regime de repartição. Então, a previdência complementar de capitalização, complementando de repartição, ele tem essa característica de também fazer a economia crescer, sendo público, sendo seguro, porque o que está proposto agora, essa é outra diferença gritante. O atual governo está propondo acabar com o regime de repartição, está propondo fazer um regime de capitalização sem contribuição patronal, que será o arraso definitivo das aposentadorias futuras. E respondendo finalmente a sua pergunta, dos 60 países que eu, o professor Flávio e a nossa equipe pesquisou, desses 60, 59 países têm contribuição patronal. Espera aí, da minha hora aqui repare bem. Dos 60 países que os professores examinaram, 59 estão fazendo diferente daquilo que o senhor Jair 60 Bolsonaro... países representativos. Sim, os mais representativos do mundo. mundo. Provavelmente são todos. Você pegar os 60 mais representativos. Dos 60, 59
tanto bota o dinheiro do trabalhador quanto bota o dinheiro do patrão Perfeitamente. na conta de capitalização. Isso. E o Bolsonaro está propondo, Tira. fica só a parte do trabalhador. Então está na hora de a gente conversar sobre número, Maurinho. Está na hora de conversar. Número. Mas vamos dizer, vamos ressalvar o 1. Quem Podemos é esse daí? ressalvar? Esse 1 é o Chile, que é o país de referência que o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, ele sempre usa. Mas até lá, até no Chile, repito, porque esse sistema no Chile, que foi feito somente com a contribuição do trabalhador... E foi feito na base da morte, do assassinato, da ditadura, da tortura, da ditadura A mais reforma no sanguinolenta Chile da América Latina, que é a do Pinochet. Aconteceu em 1981. Isso. A reforma... Mas na Que marra, hoje- matando gente, torturando gente, o diabo. E que cujo valor da aposentadoria Micou. está ao derredor de um salário mínimo, às vezes menor do que o salário mínimo. Ou seja, Ou seja, o total... cabo ganhava 5 mil, 4 vai mil, tudo, desce tudo para 1.000. desce tudo para 1.000. Exatamente, para o valor correspondente. Justo na hora que fica mais frágil, precisando do remédio e tal. Vou colocar um ponto. Então, só para terminar, Não. e até nesse país, até no Chile, Já está andando na nesse proposta. momento que nós estamos conversando, já está no Congresso Nacional a instituição da contribuição patronal, porque reconheceram o grande erro que cometeram com a população chilena. Ou seja, o governo do Brasil está propondo uma coisa que deixaria o Brasil sozinho no mundo. Esse é o resumo. Esse é o resumo. Se você não quer ver por um lado, vamos ver pelo outro. Dos 60 países amostrais do mundo, só o Brasil está propondo uma coisa na contramão, prejudicando profundamente, como eu quero dar números, para não parecer que eu sou muito crítico do governo, todo mundo sabe, mas eu quero, de novo, esse programa vai ter essa característica. Vai ser um programa para a gente ajudar o povo a entender, independentemente de gostar ou não de nós. Ciro, me permita voltar um pouquinho Claro. atrás ainda nessa discussão, para a gente, vamos dizer, sedimentar o debate sobre o que é repartição, o que é capitalização e o que é um programa de assistência social. São coisas diferentes. O grande mérito de um sistema previdenciário é quando você constrói um vínculo entre o que você contribui e o que você vai receber lá na frente. Se você não tem claro esse vínculo entre contribuição e benefício, aquela contribuição que você faz hoje é entendida por você como um imposto, porque o benefício você não vê no futuro. Entende isso? Claro. Então, no sistema de repartição... Isso na cabeça do nosso povo é mais ou menos o que está dominando. Está dominando, O camarada exatamente. acha que é muito melhor se acertar por fora e não contribuir para a Previdência, porque ele não sabe lá o que é que vai receber no futuro. Exatamente isso. E ainda mais por seguinte motivo. Como eu enxergo a minha contribuição desvinculada de um benefício que eu vou ter no futuro, eu sei lá qual governo daqui a 20 anos vai me pagar o que eu coloquei agora, eu tendo a migrar desse sistema, eu tendo a sair desse sistema. Por isso que a informalidade é grande. Por quê? Porque eu não quero participar de um sistema que eu sou obrigado a contribuir, que eu não sei qual é o meu benefício. No sistema de capitalização, um pouco diferente. Eu tenho um vínculo direto, como se fosse uma caderneta de poupança, entre o que eu contribuo e o que eu olho todo mês na minha conta de benefício no banco. Então, o capitalização, ele reforça esse vínculo. Ao reforçar o vínculo, o que é que ele faz? Ele estimula A formalização. a formalização. Então, isso é uma diferença brutal que está acontecendo no Brasil hoje. Quando um governo de plantão, ele legisla hoje um benefício, ele tem um benefício político ao legislar sobre grandes benefícios para certas categorias, mas quem vai pagar a conta é um outro governo que vai daqui a 20 anos e vai pagar a conta. Então, esse problema tem gerado nas economias grande desgaste desse sistema de repartição. Por isso que ele tem que ser reduzido. Agora, qual é a importância dele? E aí vem o que a reforma do presidente Bolsonaro está propondo, parece que é acabar o sistema de repartição, ficar com um salário mínimo só. O sistema de repartição também tem seu valor, também você não pode destruir. Por quê? Porque ele garante a renda aos aposentados durante as flutuações econômicas, ou seja, as crises econômicas ao vir, quem está no sistema de repartição, como é recurso do Estado, ele se sente mais protegido. Agora, qual é o tamanho dessa proteção? 3, 4, 5 salários mínimos? Aí vai se discutir, mas que ele tem que ter o sistema de repartição. O sistema de capitalização ele é mais suscetível, Ciro, às flutuações econômicas. Deixa eu organizar aqui um pouco a coisa, porque uma coisa... E a intenção desse programa é você entender o problema. Exatamente. Aí depois eu quero evoluir na conclusão da nossa conversa,
por que nós somos contra essa proposta que o governo está fazendo, já muita coisa foi dita, mas terminar esperançosamente dizendo que essa coisa tem saída e qual é a saída. Mas primeiro eu quero terminar aqui a primeira parte da problemática. Então, o que me enlouquece, e deve enlouquecer mais ainda o brasileiro médio, é você ter um governo pagando os artistas para falar bem da Previdência, gastando uma montanha de dinheiro para fazer propaganda, e basicamente uma chantagem. Que é o seguinte, ou reforma a Previdência já, do jeito que nós estamos propondo, ou o mundo vai se acabar. E ainda é o seguinte, mentindo descaradamente, dizendo que se a reforma for feita, nós vamos gerar milhões de empregos que estão faltando para o brasileiro e tal. Mentira grossa também. Mas eu queria... E aí, do outro lado, você encontra também, porque isso aqui de endoidecer gente sã, viu? Do outro lado tem gente dizendo o seguinte, mentira, a Previdência brasileira não tem déficit, é lucro e tal. Vamos tentar ajudar o nosso povo a entender, né? Como é que é essa história, Maurinho? Você que gosta do número, vamos para número, eu não quero correr cera mole agora não. Não que tenha tido aqui, é porque o debate está no Brasil desse jeito. Número. Quanto é que a Previdência arrecada, quanto é que ela paga, qual é o buraco e por que esse buraco está? Vamos lá, conversar. Vamos fazer, inclusive, dos dois sistemas, tanto do regime do servidor público, como o do regime geral de previdência do trabalhador privado. Os dois. O bolso é o mesmo. Os dois. Que pagam, você já explicou. Não, é porque, por incrível que pareça, pelo menos nas oportunidades que eu tenho tido pelo Brasil afora, às vezes as pessoas não sabem que no INSS, como ele é exclusivamente do setor privado, tem muitas pessoas que não sabem que mesmo no privado, quando dá déficit, que é o governo federal que paga. Ele achava que isso era resolvido dentro do setor privado. Não é. É o governo federal que paga. É para me entender, é o mesmo bolso. Vamos lá. É o mesmo bolso. Então, no governo federal, da contribuição que o servidor coloca e do que o governo coloca como patronal, dá um déficit de 93 bilhões de reais. 93 por ano. Por ano. Isso aqui não tem contestação, porque é simples. Espera aí, os funcionários públicos federais, entre o que eles arrecadam e o que é folha de nativos e dá um buraco de 93 bilhões por ano. Os militares estão dentro 43 disso? bilhões. Os militares estão dentro disso? Exatamente. 43 bilhões desses 93 são dos militares. Nos estados brasileiros, que também não há contestação do que o servidor coloca e do que os estados colocam, isso dá um déficit de 100 bilhões de reais. O número que está circulando é 94 bilhões. Mas, assim a gente vai mais precisamente, isso dá quase 100 bilhões de reais. No INSS, não. Aí há uma discussão, porque as pessoas confundem o déficit da Previdência apurado pelo regime de receita previdenciária e despesa previdenciária. Tudo que o governo arrecada pelas leis do financiamento e tudo que o governo paga. Que, nesse sentido, dá o tal déficit que o governo fala de 190 bilhões de reais, mas há um outro conceito, que é o conceito do orçamento da Seguridade Social, aonde a Previdência está inserida dentro de um desses componentes. Por exemplo, nesse artigo 95 da Constituição, lá ele discrimina todas as receitas do orçamento da Seguridade Social e todas as despesas do orçamento da Seguridade Social. Onde entra a saúde também? Exatamente, entra da receita, entra o COFINS, que é a contribuição sobre financiamento, entra o PIS, COFINS, a contribuição social sobre o lucro líquido, a própria receita previdenciária, a receita previdenciária é a contribuição dos patrões, a contribuição dos empregados, receita de lotarias e por aí vai. E nas despesas, que é o ponto que você acaba de colocar, além da despesa previdenciária, você vai ter a despesa com saúde, o SUS, está aí dentro, você vai ter o Bolsa Família, que está aí dentro, você vai ter todos os benefícios da LOAS, que é a Lei de Organização de Assistência Social. Quando você apura tudo, inclusive recolocando dentro dessa receita um negócio chamado DRU, que é desvinculação de receita da União, que vem desde o Fernando Henrique, passou pelo governo do presidente Lula, passou da presidenta Dilma, que é uma garfada, era de 20% dos recursos da Seguridade Social, que entregava de graça lá para o governo fazer o que quisesse. Então, devolvendo esse dinheiro para o orçamento da Seguridade Social, Ciro, até 2015, isso dava um superávit, apesar de decrescente desde 2011.
né? 70 Ou bilhões. seja, até 2015, essa montanha de dinheiro pagava e ainda sobrava um tiquinho. Um tiquinho, 70 bilhões, 54, 36, Pagava 16. Tudo, o SUS, a Previdência, a até tudo. 2015 sobrou 16 bilhões. Aí 16, 17, 18 e 19, mesmo na sistemática de quem levanta de maneira diferenciada essa forma de ver a Previdência dentro do contexto do orçamento da Seguridade Social, mesmo nesse contexto, ele já vai em 2009, 2019 para aproximadamente 70 bilhões de reais. Não 70. são 70, não são 180, mas representa 70 bilhões com potencial de crescimento. Então, deixa eu, que é o meu papel Vamos aqui, lá. fazer o repare bem. Então, é o seguinte, a Previdência ela não quebrou do dia para a noite, né? Ela vem quebrando, Uma trajetória. porque está mudando o perfil da demografia, estão entrando os robôs, as máquinas, o desemprego Exatamente. muito grande, a informalidade. Então foi diminuindo daqueles 7 trabalhadores desocupados pagando o aposento de um que vivia pouco, a perda da confiança, porque não veio o benefício e tal. E ao longo desse tempo, os políticos brasileiros, ao invés de fazer uma coisa séria, chamar o povo para conversar, uma coisa séria, vou traduzir aqui, foram fazendo puxadinho, foram criando, aumentaram a contribuição dos trabalhadores, aumentaram a contribuição do patrão, criaram o PIS, o COFINS, a contribuição social sobre o lucro líquido, criaram uma lei para botar receita de loteria. A Loto, essa semana, a Mega Sena está pagando 270 milhões aí, já pensou? Hein? O que é? Estou datando aqui, na hora que eu estou gravando, vai rolar a Loto, qual é o problema, né? Se a direção aqui querendo que eu faça padrão Globo, mas aqui repare bem. Então, o que é que acontece? Mesmo se você juntar esse montante de penduricalho e bater com o que gasta, até 2015 sobrar um tiquinho. De 2015 para cá, o buraco está aumentando porque essa parte da contribuição está caindo, a falência da economia caindo nos pedaços, não sei o que e tal, o desemprego aberto, recorde e tal. Só que o Maurinho lembrou uma coisa aqui que mexe muito com o imaginário do debate no Brasil, de quem está zangado com razão com o governo. Mas é preciso que a gente entenda que uma hora dessa a gente vai ao governo, um lado progressista, preocupado com o povo mais pobre, e nós não podemos fazer como o Bolsonaro, que quando era candidato precisava de voto, falava cobras e lagartos contra a reforma da Previdência, que dizia uma desumanidade, cobrar 65 anos de um homem do Nordeste, cobrar 62 anos de uma mulher brasileira que tem a dupla jornada de trabalho. Bastou ganhar a eleição, verteu tudo e tal. Isso nós não podemos fazer porque isso é falta de vergonha na cara. É a minha opinião, não preciso os professores concordarem. Mas essa montanha de dinheiro está sendo capada, um de cada R$3 que entra, para o governo usar, eu vou dizer, lá no serviço da dívida pública. Esse contrato ninguém mexe, é sagrado, mas o contrato com o povão, eles querem quebrar, enfim. Mesmo se a gente corrigir esse corte de 30, um em cada 3, ainda assim tem um buraco. Portanto, o debate da Previdência tem que acontecer. Deixa eu só colocar... Só que deixa eu terminar o meu repare bem aqui que eu quero ouvir é vocês. Os críticos dessa reforma, eu acho que eles têm razão nesse aspecto, condenam que se você chega a esses 70 bilhões, né, você olhando o que o governo faz de favor, sem critério, de renúncia fiscal, ou seja, o fulano paga, mas o Beltrano não paga porque é amigo do rei, conseguiu uma lei, né, com um negócio de toco, de corrupção, de ladroeira, ou de favor, de equívocos econômicos, e isso dá mais de 70 bi. Então, aparentemente, a gente poderia discutir uma reforma da Previdência sem essa faca no pescoço. Estou certo ou estou errado? Assim, estou certo ou estou errado? O Brasil é porque existem 3 argumentos para isso. Um é que ninguém cobra dívida previdenciária. Sim, mas a dívida eu ainda entendo o seguinte. Primeiro, parte dela micou geral, que é a dívida da VASP, a dívida da Varig, a dívida da Trabalho dos 480, Segundo, Ciro. É bom que o povo saiba, essa dívida ela é cobrada via judicial. E aí o judiciário brasileiro anda a passo de carga do manco. Para quem gosta de números, a dívida previdenciária é da ordem de 440 bilhões de reais. Isso nominal, parece que já dá 1 trilhão. Corrigindo. Se for corrigir, a PGFN, que é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quem aciona na Justiça essa cobrança, diz que a possibilidade de ir atrás é somente em cima de 160 e o potencial de grana mesmo, de cash, de recebimento, seria da ordem entre 60 e 80 bilhões. E aí é confundir fluxo com estoque. Com estoque. Esse é o isso eu não me engano. A questão é o seguinte. E a da renúncia, na renúncia é fluxo. Na renúncia é o seguinte, o Brasil hoje, ele desonera 354 bilhões de reais ano. Desonera, os economistas falam, é o seguinte, o não imposto que está na lei que todo mundo devia pagar, você paga, se for classe média, trabalhador, morre logo na fonte a partir de R$ 2.050,
Mas o governo, inclusive todos os governos nos últimos 20 anos, fizeram favores para certos grupos de interesse, sem nenhum critério, sem contrapartida de investimento, sem contrapartida de emprego, de 354 bilhões por ano. Se o governo fosse capaz de cortar pelo menos 10, poderia até avançar, não é nem acabar, eu estou falando somente... A nossa proposta era começar com 15%. Com 15%, entre 10% e 15%. Isso era o meu ministro, porque eu ia cortar 20%. Mas a proposta que nós tínhamos 20% combinado naquela época... Já zerava. Entendeu? Era uma coisa que é factível. A que senhor você quer servir? Essa é a questão. Entendeu? Então, se você cortar 20% das renúncias, dos favores que foram feitos para os grandes, dá 70 bilhões. Em 10 anos, como é que o Paulo Guedes gosta? 700 bilhões. Resolve o problema. Quer dizer, não é que resolve o problema, porque nós estamos vendo que o problema, o buraco é mais embaixo. Mas daria um tempo menos crítico para o Brasil resolver de forma mais equânime, conversando com as centrais sindicais, conversando com os sindicatos dos trabalhadores, com o servidor público, fazer uma coisa em que o Brasil pudesse discutir com razão e justiça uma solução real para o nosso problema. Vai ter um segundo ponto, que a gente só levantou, você também só levantamos agora de um mês para cá, que ficou todo mundo horrorizado. Na reforma da Previdência... Essa do Bolsonaro? Essa do Bolsonaro, aliás, o INSS como um todo, ele só trata de pessoas que geram aposentadoria até 5.837. 5 mil reais. 5 mil reais. E essas pessoas que estão ganhando 30, 100 mil reais, ganhando dividendos de 1 bilhão de reais, esse pessoal não vai ser chamado a cobrar? Por isso que na campanha presidencial, o presidente Ciro colocou a necessidade urgente para atingir, e esse pessoal tem que financiar o pessoal mais pobre, esse pessoal tem que pagar imposto de renda sobre lucros distribuídos e dividendos. Só o Brasil e a Estônia, um pequeno país do leste europeu, não cobram imposto sobre lucros e dividendos. Ou seja, você, classe média com R$ 2.059 já morre com 15% na fonte, não tem nem como gemer. E um banco, por exemplo, recentemente distribuiu 9 bilhões com B de bola de reais para 3 famílias sem pagar um centavo de imposto. Esse é o primeiro ponto, trazer para a discussão essas pessoas que ganham além de 5.800, que está passando, não sei por que esses ricos ficam tudo fora do processo. De rico. Nos militares, que são diferentes, a gente tem um profundo respeito por eles, embora eu esteja muito aborrecido com a omissão criminosa com que eles têm engolido todo tipo de maluquice que esse governo irresponsável, agora estou falando aqui como um crítico do governo, não é? Mas os militares é assim, 99% se aposenta com 55 anos. E agora o governo aumentou um tiquinho assim a contribuição deles, mas na outra mão aumentou o salário deles. Na hora que está todo mundo pagando o sacrifício, um general saiu de 22 mil para 30 mil reais. Ou seja, não é uma coisa séria você pegar o benefício de um cidadão que não tem saúde, um velhinho do nosso interior do Nordeste, do interior da metade sul do Rio Grande do Sul, né, do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, nas Minas Gerais, do fundão da Amazônia, que já carrega 4 malárias nas costas, e reduzir do salário mínimo para R$ 400 o benefício, como está nessa proposta, e fazer esse tipo de favor com chapéu alheio, né, para os grandes, isso é um negócio que critico. Deixa eu dizer aqui uma coisa. Eu posso só abordar pela ótica da Previdência? Pode. Eu reconheço realmente que a contribuição dos militares vai ficar em 12 bilhões, que dá 1 bilhão e alguma coisinha por um custo de 47. Exatamente. É uma contribuição ainda pequena. Mas do cunho previdenciário, onde eles não pagam hoje, vão pagar 10,5. O pensionista, que também era 0, vão pagar 10,5. O contingente transitório, que é 60% do efetivo militar, que hoje é isento, eles começarão a pagar os 10,5. E, portanto, queira ou não queira, houve o erro do governo, foi ter feito esse novo plano de cargos e carreiras essa questão. Associado com a questão previdenciária. Essa questão militar é uma atividade muito sensível, ele não pode ter dupla atividade, ele tem que estar sempre disponível por causa de uma confusão qualquer, que a gente espera que não aconteça, mas até isso o Bolsonaro inventou para o Brasil, arrumar uma confusão, uma guerra a serviço sujo do imperialismo internacional na fronteira do Brasil com a Venezuela, e os militares têm essa característica. Mas eu estou dando aqui um exemplo para eles se compenetrarem, sabe? E não ficar assinando embaixo todo tipo de perversidade. Entendi. Agora, repare, nós estamos terminando o programa que talvez tenha sido extraordinário. Eu preciso de 2 coisas. Vamos explicar, se pudesse,
quais são os dois Isso. erros flagrantes que esse presidente Então está são cometendo. 3 coisas. Vamos lá. Eu vou Vamos precisar... falar da nossa proposta. Isso, eu vou precisar do erro flagrante. Ok. Eu vou precisar que você bote aqui o e-mail do Maurinho para quem tiver dúvida. E, por fim, a nossa proposta. Qual é a ideia? Como é que a gente resolve esse problema? Quais são os 3 erros? Vamos lá. Primeiro erro grave. Os trabalhador brasileiro que não consegue pagar os 15 anos, tempo mínimo para se aposentar na idade no INSS, ou seja, ele só conseguiu pagar há 10 anos. Porque o cara ganha emprego, perde emprego, ganha emprego, perde emprego. Isso. Até contar isso... Aí hoje, você sai da Previdência, vai lá na LOAS, e aí, LOAS é a Lei de Organização e Assistência Social, se ele tiver 65 anos de idade e a sua renda familiar por pessoa ou per capita for até 1/4 do salário mínimo, gente, de novo, se ele tiver 65 anos de idade e sua renda for até 1/4 do salário mínimo, ele passa a ter direito a receber... No semiárido, o cidadão por média não vive mais do que 66. Então, dá um salário, ele passa a receber um salário mínimo. Esse presidente está querendo tungar, retirar, capar 34 bilhões de reais da faixa mais frágil da sociedade. Mas é o mais vulnerável que existe. Ou seja, a cesta pobre. básica nos últimos 12 meses cresceu 30%, o salário mínimo está congelado e o cara quer cortar metade. Metade, ou seja, o cara sai de um salário mínimo para 400. Você não acha que tem que ajudar não, meu irmão? Você que está aí no ar-condicionado, como nós estamos, ajuda a gente a ajudar o povo a entender. Pela um pouquinho. Cortar de um salário mínimo para R$400, vai obrigar o cidadão mais pobre, doente, frágil, envelhecido, que podia ser nosso pai, nosso avô, a escolher entre comer ou tomar remédio. Não é possível ficar quieto diante de uma coisa dessa. O segundo erro é em relação ao próprio tratamento que se dá ao trabalhador rural, onde, por exemplo, a mulher ela vai sair da situação que tem hoje, de 55, vai para 60 anos, igual ao homem, mas o mais grave. Ela vai ser ampliado, como homem também, de 15 para 20 anos. Ora, se com 15 anos ele não está conseguindo, e quando consegue, se aposenta com 65 anos, se você ampliar para 20, ele vai se aposentar com 75. Eu acho que ele nem esse benefício terá condições de recebimento. Isso é uma total... brutal ação que este presidente maldosamente está fazendo em relação à Previdência. E o terceiro, tem outros, mas o terceiro seria o tratamento da mulher professora, sobretudo do regime próprio, do setor público, que ela, se faltar um dia, Ciro, o professor Flávio também sabe disso, se faltar um dia para ela se aposentar, e esta emenda proposta pelo presidente Bolsonaro for aprovado, ela sai de um dia para outro, de 25 anos de contribuição obrigatórios para 40 anos de contribuição. 15 anos a mais, isso é uma afronta ao problema. Ou seja, não tem uma regra de transição para esse. Enfim, são 3 pontos que eram relevantes ser colocados. Diz aí o teu e-mail para quem tiver mais dúvida, então, porque aqui no vídeo é DEP, de deputado, Mauro Benevides Filho, @câmara.leg, de legislativo, LEG. .br. Então, o pessoal da produção aí bota aqui. Agora, aí quem tiver mais dúvida, porque a gente não pode esticar muito o programa, porque senão fica mais chato do que já é. Mas vocês estão vendo como isso é importante da gente discutir e ajudar o nosso povo a entender. Ouvir o chamado dos sindicatos, ouvir o chamado das associações de servidores e participar das manifestações para a gente fazer os deputados se sensibilizarem para não deixar passar um negócio desse tão grave. Mas não é que a gente acha que não deva passar. Já está muito claro aqui que a gente quer discutir o assunto. Professor, qual é a alternativa que a gente oferece para o povo brasileiro? Bom, vou falar aqui, se eu colocar algum economês, você traduz aí. Eu traduzo. Repare bem. É. O que é que um sistema previdenciário, na sua amplitude, deve possuir? Ele deve possuir 3 grandes características. Primeiro, atendimento à renda dos mais pobres. Ou seja, um programa precisa ser assistencial para aquele que não conseguiu, durante sua vida, contribuir o suficiente, o Estado tem que garantir o mínimo de dignidade para essa pessoa. Então, um sistema previdenciário precisa Isso naturalmente depende de compromisso político. Tem gente que quer que cada um se vire. Ele precisa ter um pilar assistencial ou de seja, combate à pobreza. O cidadão que não conseguiu
contribuir, seja porque não teve condição de trabalhar, seja Diversos... porque por azar foi desempregado, seja porque adoeceu, seja porque interrompeu um dia porque ficou com a mãe doente, etc. É necessário, na nossa compreensão, que sociedade, toda a comunidade ajude com o salário mínimo. Por isso que é o nome assistencial. Esse é o primeiro pilar da nossa proposta. Né? Pilar assistencial, que tem a finalidade principal de combater pobreza ou de aliviar situação de pobreza na velhice. Com que valor? Um salário mínimo inteiro. Pronto. Salário mínimo. Diferentemente dos 400 que está sendo proposto aí. Isso. O segundo pilar mantém o sistema de repartição que, como já foi dito, ele tem sua lógica, ele tem sua inteligência. Você já está lembrado, repartição, o trabalhador de hoje contribui para um bolo que é repartido para quem se aposenta. Hoje não tem limite. Isso. A nossa proposta, o segundo, um limite até 4 mil, 5 mil reais, que a gente pode e deve discutir fraternalmente, que praticamente engloba a esmagadora maioria dos brasileiros. No regime do RGPS, do regime geral da Previdência Social, que é o do INSS. Já existe um limite, 5.800. Sim. Mas no setor público não existe limite. Então, é necessário, exatamente para corrigir tudo que nós discutimos com uma devida aqui, transição. Você tem um... Equalizar uma coisa para todo mundo, igual. O regime de repartição, então, ele é útil por garantir renda para as pessoas durante as crises econômicas. Sim. Você garante renda, um padrão da sociedade. Então, esse é o segundo pilar. Mantém o regime de repartição em direção à Previdência Unificada para servidor público e servidor do setor privado igual. Que ele também serve como distribuição de renda entre as gerações. Sim. Porque ele distribui renda Perfeito. de um para outro. Então, ele tem sua validade. Não do tamanho que é hoje no Brasil. E o terceiro? O terceiro é o regime, terceiro pilar, o regime de capitalização de contas individuais. Ou seja... Essa adesão é voluntária? Pode ser voluntária e depende do regime. Do regime que se adotar. Ou seja, você pode fazer até 5 mil, o governo garante, repartição como é hoje, e a partir daí, ou voluntariamente ou por lei, a gente pode discutir, você pode fazer uma previdência complementar, que é a tal capitalização, no nosso caso, pública, não privada, entrega ao conjunto dos trabalhadores para eles administrarem onde é que deve aplicar esse dinheiro. Com dupla contribuição. E contribuição do patrão, porque isso é uma aberração também a mais que a proposta atual traz. A inteligência que está por trás do regime de capitalização, como o Mauro já colocou, é que ele é funding para o desenvolvimento econômico. Ele é o quê? É fonte de poupança. Eu estou brincando. Para o desenvolvimento econômico. Então, claro. Ou seja, cumpre a tarefa de garantir a dignidade do cidadão que não pode mais trabalhar, mas também vai levantando a condição da poupança que a sociedade tem para financiar a infraestrutura, o investimento, a expansão das oportunidades de trabalho e emprego. Antes da crise de 2008, a grande parte desses recursos no mundo inteiro era investido em títulos de curto prazo. Mas com a crise de 2008, os fundos de pensão no mundo inteiro perceberam que o melhor investimento é investimento em infraestrutura de longo prazo, porque ele adequa bem quem está lhe oferecendo dinheiro, que só vai receber o futuro, e o retorno do investimento em infraestrutura, que é no futuro também. Isso. Então, eles se batem bem, se casam bem. Por isso que o Brasil, dependendo tanto de poupança nacional e recursos para investimento em infraestrutura, seria um grande instrumento para o nosso desenvolvimento econômico. Então, ele serve a essa outra função. Por isso que o modelo de AAA, quem trabalha no mercado financeiro, o Paulo Guedes é da área, sabe que nós não colocamos todos os ovos na mesma cesta. Só, claro. Exatamente, o AAA é para você repartir em situações distintas. Diminuir o risco. Diminuir o risco da atividade. Então, o Paulo Guedes... Isso é justo, né? Seria justo. Isso é justo. Bom, eu quero agradecer muito, a gente podia passar aqui o tempo todo pela qualidade dos entrevistados. O que fica agora, eu sei que tem muita coisa ainda para ser melhor explicada, o Maurinho já deu o e-mail, o professor Geraldo Taliba, Flávia Taliba Geraldo, isso toda a vida... Porque existe um professor chamado Geraldo Taliba. Geraldo eu sei, o Flávio Taliba, que é um amigo querido de longa data e meu conterrâneo, né, nós vamos estar disponíveis para esclarecer, são os melhores especialistas no Brasil hoje. Por agora fica claro, esse é um assunto que interessa para todo mundo. Se você não percebe a utilidade desse assunto agora, se lembre do seu pai, do seu avô ou do seu filho, né? Essa reforma do jeito que está tem uma perversidade absolutamente inaceitável, por isso a gente precisa mostrar para os deputados, com respeito, com carinho, você tem que lembrar o nome do deputado em quem você votou e fazer um apelo a ele. Não é hora ainda de esculhambar ninguém, eu penso. Ainda está na hora, porque o assunto é complicado,
ainda está na hora da gente fazer um apelo, né, um pedido, uma reivindicação respeitosa, mas nós precisamos atender o chamado das centrais sindicais, dos sindicatos, das associações e ocupar as ruas do Brasil para que Brasília possa nos ouvir. Muito obrigado aos dois. Obrigado. E muito obrigado a você mais uma vez por nos acompanhar aqui no Repare Bem.